Eles têm um sistema de comunicação muito forte de redes sociais do bolsonarismo que é muito bem organizado. Os deputados bolsonaristas são os chamados difusores. Difusores quer dizer o quê? Quer dizer que eles pegam os vídeos dos youtubers e eles têm, imagina, milhares de seguidores. Tipo, a Bia Kicis, deputada, tem 500 mil seguidores. O Carlos Bolsonaro tem mais de 1 milhão. O Eduardo Bolsonaro também tem mais de 1 milhão, o Flávio também, o Jair Bolsonaro também tem milhões. Aí os outros deputados também, todos eles têm centenas de milhares de seguidores. Eu tô falando só do Twitter. Aí eles também têm centenas de milhares de seguidores no Instagram, também tem seguidores no Facebook e em todas as redes deles. Eles começam a pegar esses vídeos dos youtubers bolsonaristas, dos aliados que já estão lá num grupo de WhatsApp, e começa a difundir esse grupo, a jogar nas redes sociais deles. Aí o que acontece? Eles alcançam milhões e milhões e milhões de pessoas. Como eles usam chamadas bem sensacionalistas, aí imagina um deputado bolsonarista falando isso, os bolsonaristas ficam loucos. Eles clicam, aí os caras têm visita, aí eles ganham grana. É assim que funciona o bolsonarismo. Na esquerda não tem isso. Não tem isso. Sabe quando foi a última vez que o Lula compartilhou um vídeo do Plantão Brasil? Talvez na encarnação passada, porque nessa ainda não aconteceu, nunca. Sabe quando a Glaze, o Boulos, o Haddad, a Dilma, só tô falando os mais famosos da esquerda, compartilharam um vídeo do Plantão Brasil, do Aqui a Santarém, do Clique Política, do Samuel Borelli, do Rogério Anitablian, sei lá, do Portal do José. Sabe quando? Nunca. Não existe isso na esquerda. A gente já reclamou, eu lembro uma live do Aqui a Santarém que ele fez com o Paulo Pimenta, ele falou um monte, o Paulo Pimenta, enquadrou mesmo. Sabe o que mudou? Nada, não mudou absolutamente nada. Aí você vai falar com o pessoal do PT, você vai falar nada. É uma coisa simples, eu estou falando de 1% do sistema bolsonarista, que é simplesmente você criar difusores, ou seja, usar os deputados, os senadores, parlamentares, os políticos mais famosos da esquerda, pegar uma lista de canais e nem falar, ó, nesses aqui a gente confia que a gente sabe que eles são realmente de esquerda. E falar, vamos começar a difundir os vídeos deles, porque eles ganham mais seguidores, assim a esquerda consegue se financiar, assim dá pra colocar mais carro de som na rua, por exemplo? Não, nem isso. Nem isso a esquerda faz, mas o bolsonarismo faz isso muito bem feito. Só que o bolsonarismo, além deles terem esses youtubers, eles criam novos youtubers. Eu vou dar um exemplo. O Oswaldo Eustáquio tinha 3 mil seguidores no YouTube. 3 mil inscritos. Aqui no Plantão Brasil a gente tem 307 mil, se eu não me engano. Ele tinha só 3 mil. Aí, num belo dia, isso é tudo articulado, lembre-se, isso é tudo articulado. Num belo dia, ele fez uma live com o Roberto Jefferson. Nessa live o Roberto Jefferson dizia que o STF tinha que ser fechado porque o STF ia dar um golpe no Bolsonaro e não tinha o que fazer. A única chance era fechar o STF. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, publicou uma foto dele assistindo a live. Ele na frente da TV, como tem uma TV aqui atrás, era o Bolsonaro na frente da TV, assistindo a live e com o link da live. Os deputados bolsonaristas todos compartilharam em todas as redes sociais. O Oswaldo Eustáquio, em 3 dias, ele já estava com 585 mil inscritos no YouTube. Com 585 mil inscritos no YouTube, quer dizer, mais do que o trabalho do Plantão Brasil aqui, de quase 2 anos de trabalho, o Oswaldo Eustáquio conseguiu em 3 dias, porque ele teve a ajuda de toda a extrema-direita para ser impulsionado. O Lacombe, bolsonarista, que dava tracinho de audiência, também continua dando tracinho agora na Rede TV. O Lacombe, quando ele foi demitido lá da Band, porque era péssimo no que ele faz, ele criou um canal do YouTube pro Bolsonaro, assim, um canal bolsonarista, pró-Bolsonaro. Aí sabe o que aconteceu? O Lacombe, em uma semana mais ou menos, ele já tinha quase 1 milhão de seguidores. Eu nem sei quantos ele tem agora, mas em uma semana ele conseguiu ser mais... ele conseguiu ter mais seguidores do que aqui o Plantão Brasil, o Clique Política e o Aqui a Santarém juntos, nós 3 juntos, em uma semana um bolsonarista conseguiu. Por quê? Porque ele foi compartilhado por todos os bolsonaristas, porque eles se organizam para isso, eles têm grupos no WhatsApp. O inquérito das fake news também descobriu isso, porque eu não estou pedindo para me dar dinheiro público para ganhar 500 mil, não, só um apoio para ter mais inscritos, para fortalecer a oposição ao Bolsonaro, o que é importante, porque na hora que tem eleição tanto aqui em 2020 como lá em 2022, se tivessem vários influenciadores de esquerda famosos, e famosos, digo assim, com muitos inscritos, muitos seguidores, eles conseguem puxar voto para eleger. Seria muito mais fácil tentar eleger a Marília Reis se eu tivesse aqui 1 milhão de inscritos, se o João Antônio tivesse 1 milhão de inscritos no Clique Política, se os outros youtubers tivessem 1 milhão, 2 milhões de inscritos. Seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil ter elegido o Boulos. Seria muito mais fácil eleger qualquer um da esquerda. E em 2022 vai ser muito mais fácil ou menos difícil eleger um presidente de esquerda se a gente tiver milhões de seguidores do que se a gente tiver 300 mil contra
contra youtubers do outro lado que tem milhões. Esse canal aí é o do Thiago dos Reis. Ele é um youtuber, um dos maiores youtubers de esquerda que tem hoje no Brasil. E ele segue uma linha bem diferente da minha. Ele é Lula livre e ferrenho. Eu não só acho que ele defende até a volta do Lula à presidência, né? Ele é aquele esquerdista bem petista, bem ferrenho, digamos assim. Mas eu gosto de assistir o canal dele como um contraponto. Primeiro que ele traz muitas notícias interessantes em primeira mão, resumos aí das principais notícias que saem, mas de uma forma bem objetiva, falando sempre sobre investigações, né, e descobertas ligadas aqui ao governo Bolsonaro, né, que estão avançando e tudo mais, e perspectivas sobre o futuro. Eu acho bem legal o canal dele, recomendo, ainda que eu discorde dele muita coisa. Mas essa crítica aí que ele faz é perfeita. Eu acho que isso explica muito de por que a situação do Brasil está como está, da política do Brasil. Por que o bolsonarismo ganha tanta voz? Porque eles são muito unidos, eles se divulgam entre si, né? Então os políticos bolsonaristas, eles divulgam os formadores de opinião, os youtubers bolsonaristas, e vice-versa, isso se retroalimenta. Além, tudo bem, esse vídeo aí que eu recortei para vocês, ele fala também de uma outra situação, né? De um esquema de financiamento público, inclusive, aos vídeos dos bolsonaristas, que está sendo descoberto e investigado aí no inquérito das fake news pelo STF. Mas isso é uma outra questão. Independentemente disso, porque isso só começa, claro, depois que o Bolsonaro chega ao poder. Antes do Bolsonaro chegar ao poder, quando era só na campanha, na pré-campanha, tudo bem, teve ajuda lá das doações por fora, do velho da van, não sei o que, esquema de robôs, tem tudo isso. Mas a gente não pode deixar de constatar que eles têm um esquema muito eficiente de ajuda mútua. E aí, ainda que a galera mais de esquerda e mais de centro, né, dos outros espectros políticos que não o bolsonarismo, ainda que essa galera possa não ter o financiamento de empresas, ou ter robôs, ou ter dinheiro do governo, né, para bancar seus vídeos, eles poderiam ter eles próprios, né? A esquerda tem parlamentares, a centro-esquerda, o centro, tem parlamentares, tem pessoas dos mais diferentes matizes políticos, do espectro político em geral, que são parlamentares. Apenas pelo fato deles serem parlamentares, eles têm redes sociais muito boas, muito fortes, né, que atraem mais e mais seguidores todos os dias. E se esses parlamentares nos seus Twitters, nos seus Facebooks, nos seus Instagrams começassem a divulgar também o trabalho de outros formadores de opinião que não são parlamentares, mas fazem um trabalho de formação de opinião muito melhor. Por que isso não é feito? Por que é tão difícil que uma grande figura da esquerda, da centro-esquerda ou mesmo do centro divulgue aqueles formadores de opinião, aqueles youtubers, aqueles que estão começando a fazer esse trabalho de linha de frente, de formar opinião, de trazer informação? Não, os políticos do campo que se opõem ao bolsonarismo, de um modo geral, parece que eles têm uma certa... eu não sei explicar o que é, um certo medo, um certo... não sei, às vezes parece uma coisa, até uma mesquinharia política, mesmo uma coisa de, eu não vou divulgar se não for diretamente. Parece que eles só divulgam material institucional ligado ao gabinete deles. Eu vou dar um grande exemplo aqui, né? Pessoalmente, eu fiz um vídeo esse ano durante a campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro que defendeu muito mais a Marta Rocha do que a própria propaganda oficial da Marta Rocha, feita pela equipe dela, né? E não há demérito nenhum na equipe em que eles façam um trabalho que às vezes seja menos bom do que de alguém que seja independente, alguém que está fazendo um trabalho autoral e tudo mais. Mas eu vejo que a divulgação, parece que eles têm um certo medo, não sei o que é, de divulgar pessoas que não sejam ligadas ali diretamente à equipe, né? E então, assim, listas de transmissão. Tô dando um exemplo muito pequeno aqui, não estou dizendo que o problema não é pessoal meu, mas assim, o fato deles não terem divulgado o meu trabalho não é uma coisa porque não acharam o meu trabalho bom, mas é porque simplesmente eles não quiseram divulgar, eles só deram prioridade a divulgar o material institucional mesmo, né? Isso traz um atraso muito ruim. Enquanto os bolsonaristas estão divulgando por aí tudo e todos que defendem o ponto de vista deles, os petistas, os pedetistas, o pessoal da rede, o pessoal de todos os outros partidos, parece que eles só divulgam aquilo que é ligado aos gabinetes, né, do partido, à instituição. Aqueles que fazem um trabalho autoral defendendo o mesmo ponto de vista, ou até mesmo as próprias candidaturas deles, não tem
o mesmo apoio, a mesma divulgação. Isso traz, obviamente, uma desvantagem muito grande para o campo que se opõe ao bolsonarismo. Então eu acho que essa reflexão aí do Thiago dos Reis, ela é muito válida e as pessoas deveriam começar a prestar mais atenção. Eu acho que as grandes lideranças da esquerda deveriam começar a olhar muito bem, ouvir muito bem atentamente o que o Thiago diz aí nesse vídeo, porque eu acho que isso pode apontar um caminho para a gente vencer essa força toda que o bolsonarismo tem nas redes. A gente começar a se ajudar, a ser menos egoísta, a ser menos mesquinho e começar a divulgar o trabalho do outro. Quem sabe assim a gente vai chegar lá e vencer o bolsonarismo.